Paz, queridos, boa noite, eu sou o pastor Evilásio da Dulce. A paz do Senhor, eu sou a Dulce do pastor Evilásio. Estamos aqui dando continuidade a mais uma série de famílias bíblicas, né? E nessa noite nós vamos trazer em evidência, né? A família da mulher cananeia, ou da mulher sírio-fenícia, né? Que é a mulher grega, né? E eu queria pontuar para a gente iniciar a nossa noite, né? Essa série de famílias bíblicas, lendo o texto do Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos, né? Que está em Marcos capítulo 7. Eu quero ler o verso 24 e o verso 26. Eu acho importante, né? O texto diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Aí no verso 25, o texto diz assim: de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Interessante, queridos, quando nós vimos esse texto ele está aqui em Marcos, mas também está no capítulo 15 de Mateus. E uma das coisas que eu acho interessante nesse texto é que essa mulher, ela não é filha da promessa, né? Ela não é uma israelita, né? Ela não é do povo judeu, mas ela era uma pagã, né? Uma mulher grega, uma mulher cananeia, né? Do povo inimigo de Deus. E é interessante que ela passa para a gente algo que é muito forte. Primeiro que ela chega dizendo para Jesus que a filha dela está endemoniada, né? Tem um demônio na filha dela. Então isso é um discernimento profundo espiritual, né? Entender isso, né? Discernir isso. E também ela tem um discernimento de procurar a pessoa certa, Jesus Cristo, né? Ele é o mais certo a se procurar quando precisa de cura, libertação, né? E eu acho isso muito importante, né? E o fato que a gente precisa começar a entender é que ela teve um discernimento muito forte. Essa mulher sírio-fenícia, né? Essa mulher grega, ela chega diante de Jesus ali com toda essa situação. E o que é interessante é que ela não é israelita, né? Ela não é da promessa, né? Na judia, né? Ela, na verdade, ela é uma grega. E lá na parte de Mateus 15, é interessante que quando ela tenta se aproximar ali de Jesus e do discípulo, ela encontra uma barreira muito grande por ela realmente não ser, por ser gentílica, né? Ela não é uma mulher gentílica, ela é uma mulher que não era da promessa, mas ela encontra uma barreira muito grande. Primeiro que os discípulos pediam a Jesus para tirar ela ali, porque ela vinha gritando atrás deles ali, da caminhada. Os discípulos pediam para que ela saísse dali. Senhor, tira ela daqui, né? Uma intransigência muito grande, uma barreira enorme. E Jesus ficou em silêncio, né? Jesus não respondeu ela a princípio, não é verdade, Dulce? É verdade, né, pessoal? Quando a gente pensa na família dessa mulher sírio-fenícia, né? A gente fica pensando, a Bíblia não diz que se ela tinha marido, né? Mas uma coisa é certa, o marido não teve atitude nenhuma, né? Se ela tivesse marido, a Bíblia não diz, mas o pai da criança, da filha, também deve ter visto que a filha estava endemoniada, ou nem acreditou que era demônio. Mas essa mulher teve uma atitude, né? Coisa de mãe, né, gente? Nós estamos aqui falando que nós precisamos aprender com as famílias bíblicas, e é mais uma família que nos ensina muita coisa. E quando eu conversava com o pastor Evilásio, eu ficava pensando, o que essa mulher sírio-fenícia pode ensinar para mim, né, como mãe que sou, né, como vocês que quando ouvirem
quando verem essa gravação que nós estamos fazendo aqui, o que essa mulher ensina para nós, né? A primeira coisa que eu vejo nessa mulher é humildade. Essa mulher teve a humildade de ir lá, né, enfrentar uma barreira tão grande, uma barreira étnica, né, vamos dizer assim, porque os judeus consideravam os cananeus um povo imundo, e ela sabia disso, mas ela não viu impedimento nenhum. Ela disse: eu vou buscar a libertação para minha filha, e nada vai me impedir, ainda que eu tenha que me humilhar. Ainda que eu tenha que me humilhar. Outra coisa, essa mulher teve perseverança, né? Porque, como o pastor Vilásio disse, a primeira coisa que ela encontrou foi uma resistência terrível dos discípulos. Põe essa mulher para fora, mestre. Olha só, uma cananeia aqui. E ainda assim, essa mulher se prostrou e adorou ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é nosso Jesus Cristo, que era 100% homem e 100% Deus. E ela o chamou de Senhor, né? Então é muito bonito ver uma mãe ultrapassando todas as barreiras para buscar a libertação da filha. Agora eu fico perguntando, qual de nós não faria isso, né, gente? Por um filho. O que nós não faríamos por um filho? Porém, o que essa mulher fez foi muito grande. Porque hoje a gente não imagina, né, que barreiras foram essas que ela teve que ultrapassar. Mas para ela, naquela época, era muito grande. Ela teve que passar por todos esses obstáculos para chegar até Jesus, né, Vilásio? É muito interessante que Jesus ficou em silêncio, né? Jesus disse para ela que não veio, né, para os que eles... E ela não fazia parte daqueles que ele veio servir, né? Mas é interessante que no momento que ela o adorou, que ela se prostrou aos seus pés, Jesus revogou o que ele falou, né? Considerou o que ela colocou. Porque na verdade ele viu a perseverança dela, né? A humildade dela. E ele viu tamanha fé, né? E eu acho interessante isso porque o texto diz assim, ó, Jesus diz assim para ela, ele diz: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Então é interessante que ele diz: deixe que os filhos comam até se fartar, né? Ele dizendo aqui, falando do povo que ele veio para a promessa, né? Aí ele diz: pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, né? E é interessante que ela diz para Jesus que mesmo era interessante para ela, não tinha problema se ela comesse as migalhas que caíam ali debaixo da mesa. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças, né? É interessante isso, né? Então assim, a gente vê que ao se prostrar, Jesus reconsiderou o posicionamento dela. E eu vejo assim nessa mulher, assim, uma coisa que me chama a atenção é a urgência dela em salvar sua filha, né? Então, o que eu quero dizer para você que está aí: não desista dos seus filhos, da sua filha. Tenha urgência, persevere em buscar ele para que ele esteja na igreja, para que ele, se ele está desviado, que eles volte, né? Mas busque com discernimento Jesus. Busque com urgência e discernimento e humildade e perseverança. E a atitude dessa mulher foi não desistir da filha, né? Essa mulher não desistiu da filha, que nós não possamos desistir, que as famílias aqui têm esse exemplo dessa mulher que lutou tanto pela filha dela, né? E isso é muito importante, né, Dulce? É verdade, né, gente? Essa parte que o pastor Evilásio leu, eu acho até emocionante, né? Imagina, eu acho tocante, imagina Jesus, né? Quando essa mulher diz: Senhor. Ela continuou tendo humildade quando Jesus Cristo disse que aquela comida era para os filhos, que não era justo entregar para os cachorrinhos. Em outra versão diz para os cães, né? E cães naquela época chamavam todos os povos pagãos, né? E Jesus Cristo quis dizer isso, né? E ela pega
a metáfora que Jesus Cristo quis colocar ali, ela pega para si e ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Eu acho muito lindo isso, gente, porque essa mulher mostra assim, ó, Senhor, até as migalhas que caem do pão que o Senhor dá, até as migalhas são importantes para mim. Se o Senhor me der só migalhas, eu já faço muita coisa com elas no meu coração. E Jesus Cristo, depois que ela diz isso, ele elogia a fé dela, né? Ele elogia a fé daquela mulher, porque ela fazia parte de um povo, os cananeus tinham muitos deuses, né? Toda aquela região, a Síria, ela era Sírio-Fenícia, a Síria toda, tinham muitos deuses. E a gente percebe como se Jesus Cristo estivesse testando a fé dessa mulher, talvez querendo, né, que Jesus Cristo fazia muito isso, fazia as pessoas pensarem, né, se estavam falando com toda a verdade do coração. Então Jesus Cristo diz aquilo para ver se ela continua insistindo, perseverando, ou se ela estava buscando a Ele, como ela buscou, deve ter buscado muitos deuses, né? Ela deve ter buscado os deuses dela, né, do povo dela. Mas não, ali aquela mulher se rende. E Jesus Cristo elogia a fé dela. E Jesus Cristo entende que aquela mulher tem uma fé verdadeira, porque ela se contentar até com as migalhas, né? Jesus Cristo realmente elogiou a fé daquela mulher. Né? Interessante que no verso 29 e 30, fechando, né? Então ele disse, Jesus, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Glória a Deus. Por causa da resposta dela, né? Glória a Deus. Dizendo que as migalhas eram suficientes para resolver a situação dela. Ela creu dessa forma, né? Ou seja, mesmo com as migalhas, ela teve contentamento, querido. Um dos segredos dessa mulher se chama gratidão. Contentamento em todas as coisas. Verdade. Seja contente com o que você tem. Amém. Seja contente com a sua família. Seja Deus. contente com a tua esposa, com o teu esposo, com os filhos, Deus. filhas. Sim, seja contente com a sua igreja. Seja contente com o pastor que você tem. Tenha contentamento com todas as coisas. E é interessante que no verso 30 para fechar diz assim: ela foi para a casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A filha voltou ao estado normal por causa da fé da mãe, né? A mãe creu, né? Amém. Em nome de Jesus, né? Amém. Por isso nós queremos agora entender, né, que Jesus tem essa grande desejo dele abençoar todos nós. É verdade. Né? Ele veio para todos, né? É verdade. Por isso, Pai, nós entendemos Deus. isso, Pai. Nós reconhecemos isso. Pai, nós Sim, te louvamos. Sim, Oramos agora, Pai. Nós precisamos, Pai, entender a ação desta mulher, Senhor. Amém, Deus. Uma fé assim tremenda, Senhor. Verdade, Deus. Ela citou que até as migalhas resolveria, Pai. Contentamento. Pai. Mas 3 coisas me chamam a atenção nessa mulher, Pai. A urgência para salvar a filha. Meu Deus. A humildade diante de tudo da barreira que ela estava passando. Verdade, papai. E a perseverança, que é a rainha dos dons, Pai. Verdade, Deus. Pai, que nós possamos aprender como família, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós te louvamos. Aleluia, Deus. Pelo teu amor, Senhor. Glórias te damos, Pai. Porque o teu amor é sem fronteiras, Deus. Aleluia, Deus. O teu amor alcança o pobre, Abençoa, o Pai, rico, cada o família, negro, Senhor. o branco, o Oh, europeu, Deus. o brasileiro. Pessoas de Pai. todas as tribos, raças e nações, um Aleluia, dia estarão Deus. diante de Ti, Senhor. Porque o Teu amor, Senhor, Glórias a Ti, alcança, Jesus. Senhor. Nós nunca vamos estar tão alto, Senhor, que não possamos, Senhor, precisar de Alcançado Ti. por Ti, Jesus. E nunca estaremos tão baixos, Senhor, que não possamos ser alcançados pelo Teu amor, Senhor. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, que nós, como famílias, ó Deus, possamos aprender, Pai. Aleluia, Senhor, até Jesus. como o pastor Evilásio disse, humildade, Senhor. Aleluia, Que nós Jesus. possamos, Senhor, meu Deus, ter perseverança, Aleluia, Senhor. Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, na nossa Amém, família, Jesus. Senhor, confiado Aleluia, no Jesus. Teu amor, sempre, Pai, em nome, nome de de Jesus. Jesus. Amém. Deus abençoe, que esse tema tenha sido de grande importância para a sua família. Até sábado às 18 horas com a live no YouTube, pastor Evilásio e Dulce. Deus abençoe vocês. Um beijão a todos. Beijo. Amém.